Shalom Lechulam, olá a todos e bem-vindos ao Hebraico Fácil com Elisa, o nosso canal do Hebraico Moderno, e já estamos aqui na lição 8, introduzindo hoje uma conversação, uma mini conversação, para praticarmos tsarir, quer dizer deve, precisa, e yahol, que você pode ser, talvez. Então, aqui estão as frases nessa pequena conversação. Então, nosso hebraico é o hebraico moderno, nem utilizamos mais os nekudotes, porque as nekudotes, né? Não os nekudotes, as nekudotes, porque aqui é o hebraico corrente, então você viu que não precisa dos sinais vocálicos mais. Então, vamos fazendo através da nossa pronúncia, e o nosso curso também tem transliteração. Você que chegou hoje, então, se inscreva. Aí você vai ter acesso a todas as videoaulas desde a lição número 1, que você precisa acompanhar desde a primeira, para que você consiga vir até aqui, porque já estamos na lição 8. Hoje você pode fazer a aula número 8 e pode fazendo, indo nos acompanhando também para as próximas, mas voltando lá para as primeiras também, porque toda aula você aprende, tudo aqui, todos os dias, todas as postagens são novidades, são palavras, são frases, são exercícios, então temos muito conteúdo para você que quer de fato aprender o hebraico, e aqui o ensino é o hebraico completo, contemporâneo completo. Então, vamos agora trabalhar essa conversação. Eu vou ler na íntegra, que vai ser interessante, porque o contexto é que a Yael, ela precisa ir ao banco e ela vai falar que precisa de dinheiro, e Davi vai dizer, nossa, não vá, e aí ela está chovendo, você tem que esperar, e ela vai dizer que, mas ela precisamos ir, porque eles vão precisar ir também a um museu, se não for agora, então ela pode até perder o horário do museu, e ele diz que vai dar um jeitinho para ela, porque ele vai no lugar dela e ela vai gostar muito. Isso tudo, vocês viram que contexto que você já consegue aí formar aí, que estrutura bacana, que vocês já vão saber, vocês que já estão conosco já estão até lendo aí, né, na tela, porque vocês já conseguem ler. Então é isso mesmo. Já aprendemos o tsarir, o yahol, e vamos introduzir alguns verbos também. Olha que bom. Então vamos seguindo. Então eu vou ler na íntegra toda a conversação e seguidamente palavra por palavra, como de costume. יעל, אני צריכה ללכת לבנק. דוד, עכשיו? יעל, כן, אני צריכה כסף. דוד, אבל יעל, את לא יכולה ללכת לבנק, יש גשם, ואת צריכה לחכות. יעל, אבל עכשיו כבר 8:30, וב9:30 אנחנו צריכים לחיות במוזיאון תל אביב. דוד, את יודעת מה? במקום ללכת עכשיו, אני יכול ללכת לבנק בצהריים. יעל, אתה יכול ללכת לבנק? יופי. אז אני באמת לא צריכה לצאת עכשיו מהבית. Então, é isto, ela ficou satisfeita porque ela não vai precisar ir ao banco, porque ele disse que vai no lugar dela. Então, vamos aprender essa expressão interessante que é no lugar disso, no lugar daquilo. Essa expressão também você vai aprender. Já fizemos lá essa palavra bimkom, que está aí na lição, que já vamos falar sobre ela, já está lá nas palavras novas. Porque aqui, antes de introduzirmos a conversação, nós já aprendemos todas essas palavras que tem no texto, obviamente. Então, fica muito fácil, porque aqui, nosso canal é diferenciado. Você não fica sem aprender, você aprende tudo. Então, por isso que precisa que você coloque aí o seu like e contribuir com o canal. Vamos, então, traduzir palavra por palavra. E aí ela vai dizer, ani, eu, צריכה, preciso, צריכה, ir, ללכת, לבנק, eu preciso ir ao banco. Uma frase fácil,
você consegue expressar, eu preciso ir ao banco. Ani tzaricha lalechet labank. Observando aqui que a fala é da voz feminina. O homem não fala tzaricha, como vocês já aprenderam em vídeo, aulas anteriores, porque o hebraico é distinto em gênero, então ele vai usar a expressão tzarich. Ela é tzaricha. Aí Davi vai dizer, você precisa ir ao banco. Ela disse, eu preciso ir ao banco. Ele vai dizer, achshav, 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 quer dizer, agora. Achshav, achshav, agora. E aí ela vai dizer, ken, sim, ani tzaricha kesef. Eu preciso de dinheiro. O de dinheiro é nosso, né? De dinheiro. Nós não usamos em hebraico de. Não precisa da preposição. Você vai dizer ani tzaricha kesef. Eu preciso dinheiro. Vai direto. Ani tzaricha kesef. Então, não precisa colocar a preposição. David vai dizer aval Yael, mas Yael. Aval, mas Yael. At, você. Lo, não. Yehola. Yehola. Você não pode. Yehola. Tem que colocar o E. Nós já aprendemos isso em videoaulas anteriores. Só acessar. Ani lo yehola. At lo yehola. Yehola é feminino. Então, ele está falando com quem? Com pessoa feminina. Então, ele já concordou o pode com quem? Com esse pronome, porque ele é feminino, então tem que concordar. Você, senão ele fala atlo yahol, porque ele não está falando yahol para alguém masculino, ele está falando com ela. Então ele fala atlo yehulá, la lechet, la bank. Você não precisa ir ao banco. E este a chuva, e este existe a Geshem. Geshem. Eu gosto de falar chuva, já vi. Conheço uma canção linda em hebraico com Geshem. Nem sei quanto tempo que eu ouvi essa expressão, essa canção, e eu gostei muito. Ele diz a chuva e você veat e você tzaricha precisa lechakot. Tzaricha lechakot. Muito bom? Então, você precisa o quê? Esperar. Lechakot. Muito bem. Você precisa tzaricha lechakot. Precisa esperar. Esse verbo gravem, guardem ele aí que nós vamos fazer mais uma vez ele, porque vamos introduzir verbos novos. E aí, já estamos introduzindo. E aí ela disse, aval achshav, mas agora tivar já shmone vachetzi, 8:30. Aval achshav, agora são shmone, 8:30. O betesha é às 9. Vachetzi, o betesha aí, meia, vachetzi, 9:30. Anachnu, nós, tzarichim, devemos ou precisamos, lichiot, verbo ser, estar. Lichiot, bamuzion, Tel Aviv, nós precisamos estar no Museu Tel Aviv. David vai dizer, at yodat ma, at yodat. Olha o verbo concordando aqui com o pronome, porque é o feminino, então o verbo vai ser feminino. Então ele se refere a ela assim. Por isso que eu digo, aprenda, compartilhe o vídeo com mais pessoas, procure falar com pessoas no feminino. Vocês, masculinos, nós temos muitos alunos masculinos, então vocês convidem pessoas feminino para vocês trabalharem o feminino. Convide a esposa, convide a irmã, a prima, e elas a mesma coisa, porque é importante você treinar a pessoa, ela fazendo também a aula, para você se dirigir a ela, para você não confundir, colocar a sua voz se dirigindo a ela, porque em hebraico não pode.
pode. Você não deve dizer como ele fala aqui, at yodaat. Então, imagina ele falar at yodea. Yodea? Mas yodea é o verbo para homem, masculino. At yodea? Não, at yodaat. Ma. Você sabe de uma coisa? Esse at yodaat ma quer dizer, você sabia? Ou então, quer saber de uma coisa? At yodaat ma, sabe de uma coisa? Ele fala at yodaat ma, ok? Se for para masculino, ata yodea ma. Ele vai dizer, sabe de uma coisa? At yodea ma. Aqui fica no literal, você sabe o que? Ma é o que? Então, ele em português a gente vai traduzido para você sabe de uma coisa? Por quê? Que ele vai falar assim, ó, bimkom, makom é lugar. Se não tivesse esse B, esse preposição B, aí seria makom. Mas se você colocou bimkom, é no lugar. No lugar. Bimkom, no lugar. Lalehet, de ir. A chave, agora, eu posso, yahol, eu quem? O masculino. O yahol, então, é masculino também, porque aqui é voz de quem? Dele. Então, ele vai falar eu, yahol. Ele não pode falar ani yaholá. Não, ani yaholá é ela, se ela fosse falar. Então, aqui é o momento do hebraico, porque aqui a gente precisa... eu sei falar hebraico. O saber falar é observar os detalhes. Então, são partículas necessárias de ser observado, que é a coordenação, porque ele classifica muito o gênero no hebraico, então é diferente de outras línguas. Então, ele já mudou aqui, ele já falou... Ele se expressou falando para ela, você sabe de uma coisa? Porque ele estava se dirigindo nela. Aí ele fala, no lugar de ir agora, eu, por isso que está em negrito, eu posso ir ao banco Batzoraim ao meio-dia, às 12 horas, ao meio-dia. Então, ela vai dizer, ata yahol lalahet labank. Então, ela disse, você é voz feminina que está falando, mas ela está referindo a quem? A ele, a voz está se direcionando a ele. Então, você, o ata aqui, ou tu, esse tu é direcionado para quem? Para ele. Ata, então, o pode vai ser o quê? Concordando com o pronome. Você pode, porque estudar é isso. Essa aula é importante, claro. É só fazer uma conversação e decorar? Claro que não. Não mesmo. Então, paramos bem aqui, porque pode ser que há cabeças aí com essa questão de... eu sei, já falei, já decorei muitos vocábulos, eu já consigo formar a frase, mas lembrando que precisa de ter o hebraico fácil com Elisa, porque aqui temos que ter concordância. Então, ata yahol, você pode. Então, o pode para o masculino, yahol, e feminino, yeholá. Então, ela está se dirigindo a ele, mesmo sendo ela falando, ela está falando para ele. Então, ela fala, ata yahol lachet labank. Você pode ir ao banco? Ela perguntou. Yafi, maravilha, que bom, Yafi. Ani, então eu, agora já mudou para quem? Para ela, no meio da frase. Por isso que estamos aqui em negrito, sinalizando, porque o nosso curso é muito importante. Ele não te deixa sem aprender e entender. Usamos o negrito? Sim. Por quê? Porque está mudando a voz. Que aqui ela se dirigiu a quem? A ele, no masculino. Aqui ela está se dirigindo a ela
feminino, então, as ani beemet lo tzariha. Quem tzariha? Ela, feminino. Então, eu, na verdade, beemet, não, tzariha, preciso, latzet. Latzet é um verbo novo, que é o verbo sair. Vamos aprender sobre esse verbo. Então, אני באמת לא צריכה לצאת עכשיו מהבית, de casa, מהבית. Foi muito bom, né? Uma conversação pequena, deu para fazer, curta, mas que introduzimos aí uma atenção especial aí para a questão do gênero quando formos usar o pode ou tsarir, e também conhecemos verbos novos, e é isso que vamos fazer agora. Então, vamos ali virar aí a página e aprender um pouco dos verbos novos e também algumas expressões coloquiais. Aqui, continue conosco. Vamos aqui, o primeiro verbo que está aqui, que são os pealim. Aqui temos pealim, que são verbos. Verbos novos, pealim hadashim, já aprendemos até a usar essa expressão, pealim hadashim, verbos novos. O primeiro é o transitivo, que é lalachet, que é ir, caminhar. Ele usou aí, você não precisa ir ao banco, você não precisa lalachet, ir. Então, lalachet, ela disse, eu preciso ir ao banco. Ani tzariha lalachet, eu preciso lalachet, eu preciso ir, tá? Tá no infinitivo, então, claro que as duas pessoas vão usar, os dois gêneros vão usar. Então, e outra palavra importante é o latset. Gravem todos os verbos que fizemos, vocês vão trazendo todos os verbos que vocês já aprenderam, já estão aí na mente de vocês, claro, né? Se não, volte lá na aula número 20, aula número 5, as aulas anteriores, e treinem verbos, tragam bastante verbos, não se esqueçam, façam bastante verbos. Então, latset, gosto demais de usar, porque vocês vão usar motse. Latset você vai usar muito, sair. Então, tirar, sair, latset, sair. Outro que vocês aprenderam. Você precisa esperar, porque vai chover. Ele falou, você precisa lehakot. Lehakot. Você precisa o quê? Esperar. Você precisa esperar. Eu estou esperando. Ani roket. Ani roket. Então, eu estou esperando. Eu agora, feminino. Mas, lehakot é esperar. O outro verbo que vamos usar muito mais à frente é lahashov. Lahashov, aprendam. Lahashov. Lahashov. Lahashov, pensar. Lahashov, pensar. Aprendo bastante. Lahashov, pensar. Lehakot, esperar. Lehakot, esperar. Latset, sair. Lalachet, ir. Então, lehashov, imagina quando nós formos usar bastante assim. Eu acho, eu penso, eu acho que sim. Eu acho que não. Eu penso que sim. Eu penso que não. Lahashov é ani roshevet. Eu, feminino, dizendo ani roshevet she ken. Eu penso que sim. Ou ani roshevet she ken. Ani roshevet shelo. Ani roshevet. Eu acho que não. Eu penso ou eu acho é roshevet, que vem do lahashov. Então, guardem bastante lahashov, porque eu gosto muito de guardar o infinitivo, porque certamente
fica bem mais fácil para você trazer ele conjugado. Então, sempre guardem o infinitivo. Então, já que temos aí um kaham medabrim, ou assim falamos, ou seja, frases coloquiais, vamos fazer então. Quem precisa disso? Quem precisa disso? Já sabemos usar o precisa, então. Quem? Mitzarir et ze. Et ze. Et ze. Disso, já fizemos aula desses pronomes, acredito que foi na videoaula número 3. Então, eu sempre cito essas aulas porque todas elas são importantes. Então, você volte lá, faça todas as videoaulas, aí tira um tempo aí. Vou pôr agora esse espaço, porque tem que separar o horário para você estudar aqui o hebraico você vai falar, pode ter certeza. Então, vamos continuar mais frases coloquiais. Quem precisa disso? Mitzarir et ze. Mitzarir et ze. Essa aqui tem uma expressão nova aí que vamos... nessa frase a gente está como lo tzarir tovot. Tovot são favores. Então, não precisa favores, não precisa de favores. Então, não tem a preposição, como em português aqui. Então, é lo tzarir tovot. Então, já joga já para o substantivo, porque sempre o tzarir já vem acompanhado do substantivo, então vai sempre ser assim. Lo tzarir tovot. Eu preciso. E se for verbo, já vem o tzarir mais o verbo. Então, sempre que você for usar o preciso, não vamos pensar em preposição, porque ele já vai direto para o substantivo. Então, lo tzarir tovot. Então, foi uma observação aí importante. Não se esqueçam que quando formos usar o tzarir, ele aparece sempre seguido do substantivo ou seguido do verbo no infinitivo. Prestem bem atenção nisso. Assim também vamos falar do yahol. Então, lo tzarir tovot. Lo rotze lo tzarir é uma expressão coloquial muito comum. É o mesmo que você dizer, você não quer, então não precisa. Não quer? Não precisa. Então, você sempre, em Israel, é lo rotze lo tzarir. Lo rotze lo tzarir. Não quer? Não precisa. Agora, para dizer, pode ser. Talvez. Pode ser. Então, você vai dizer, yahol lihiot. Yahol é pode ser. Aqui no lihiot não é o verbo no infinitivo, ser, estar. Então, você vai dizer, talvez. Yahol lihiot. Pode ser. Yahol lihiot. Pode ser. Yahol lihiot. Não pode ser, é só acrescentar o não primeiro. Lo yahol lihiot. Lo yahol lihiot. Olha, não vai dar. Isso é impossível. Impossível. Lo yahol lihiot. Isso é impossível. Lo yahol lihiot. É essa a expressão, porque impossível é fechar. E fechar é outra expressão para impossível. Possível é fechar. Impossível é fechar. Claro que isso vocês vão aprender mais à frente. Mas aqui você vai usar assim também. Não dá, não pode ser. Não tem como, é impossível que isso fosse acontecer. Lo yahol lihiot. É assim que você se expressa. Temos que fazer um pouco de drama. Nosso hebraico fácil tem dramas também. É diferenciado, tem que ter, é lúdico. E se você quiser dizer, como nós expressamos lá, como o David se expressou, ata yodaat ma, aqui é para masculino, ata yodea, você sabe o quê? Sabe de uma coisa? Ou então, você sabia? Sabe de uma coisa? Você sabia? Então, ata yodea ma. Se fosse feminino, at yodaat ma. Quando ele se expressou na nossa conversação, sabe de uma coisa? No lugar de você ir, eu vou ao banco para você. Então, ele falou at yodaat ma. Mas aqui é ata yodea ma. E a outra expressão é yofi, ou seja, muito bom. Que bom, bacana, legal, yofi. Então, sim, vocês
Hoje trabalharam bem aí, desde a conversação, treinamos bem o Yahol e o Tsarir, e este é o nosso vídeo de hoje, mas vamos seguindo e finalizando então a nossa lição 8. Shalom, até o próximo vídeo. Não se esqueça de deixar o sininho ativado. Clica nesse sininho, que aí sim você vai ver que vão chegando os vídeos e vocês vão aprendendo, continuando aí para ir seguindo, porque nós já estamos avançando e temos muito que crescer, já crescemos bastante. Olha quanto que nós já estamos falando em hebraico com as nossas videoaulas em pouco tempo, em pouquíssimo tempo, o tanto de vocabulários e verbos e expressões que vocês já aprenderam aqui no nosso hebraico. Então, merece aí um like, deixa um like, fortaleça aí o canal e desenvolva ele também. Mas não esqueça, convide e compartilhe agora lá nos grupos, convide as pessoas para vir aprender para você. Com você, aprender com você, porque você precisa da outra voz, precisa de mais vozes, porque você precisa usar plural, nós vamos, nós faremos, então tem que ter outra pessoa, então treine, não fique sozinho, treine, chame outros, aí vocês formem grupos e vão falando o hebraico, mas compartilhem. Então, até o próximo vídeo, shalom!